22 de agosto de 2014. Corinthians vira sobre o Goiás e goleia em grande noite de Luciano. Cruzeiro marca no finalzinho e mantém vantagem na liderança. Com uma mudança à vista para o clássico de domingo contra o Santos no Morumbi, o São Paulo pode fechar a próxima rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, em caso de vitória. O Santos, mistério em relação à presença de Robinho para o clássico com o São Paulo. Lúcio se diz envergonhado com a campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e cobra dos jogadores uma reação a partir do jogo deste sábado contra o Coritiba. E ainda, a preparação dos ginastas brasileiros de olho nos Jogos Olímpicos de 2016 e o aperto da torcida do Corinthians para chegar ao jogo em Itaquera. O Gazeta Esportiva volta já! Olá, chegou a sexta-feira e o Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que sofreu um pouquinho diante do Goiás, mas só um pouquinho, porque ficou 2 vezes em desvantagem no placar, mas nada que atrapalhasse os planos do atacante Luciano, que entrou no segundo tempo e precisou de apenas 11 minutos para marcar 3 gols e garantir a vitória do Timão. Veja na reportagem de Felipe Boril. A liderança, essa é a meta corintiana para esse campeonato brasileiro. E olha que está chegando, hein? São só 5 pontos para o líder Cruzeiro. Veja só o porquê. O Timão recebeu o Goiás na noite da última quinta-feira na Arena Corinthians, sem um dos nomes mais fortes do meio-campo. Mesmo tendo conseguido o efeito suspensivo, o técnico Mano Menezes preferiu não colocar Petros em campo. Até a decisão do pleno do STJD sair, o jogador poderá atuar normalmente com a camisa do Timão. Tenho que cuidar em relação à arbitragem, principalmente, porque a gente conhece como essas coisas funcionam, elas influenciam nas próximas arbitragens. E eu não quero expor ele demasiadamente em função disso, porque não quero, acima de tudo, prejudicar a equipe. No início do jogo, a defesa do Corinthians bobeou. Thiago Mendes ficou cara a cara com Cássio e levou a melhor. É hora do Corinthians correr para empatar. Romero tentou primeiro de cabeça, não conseguiu, mas na segunda ela quase entrou. É verdade que Jadson chutou para o gol, mas quando ele resolveu cruzar, colocou na cabeça de Guerreiro. Empatou a partida. O mesmo fez Elias um pouquinho depois, só que dessa vez pelo centro. Renan salvou o Goiás mais uma vez. Depois nessa cabeçada de Romero. Grande defesa. A pressão começou a ficar insuportável para o Goiás, que no segundo tempo resolveu reagir. A linha de impedimento do Corinthians não funcionou. Lima cruzou e Jackson marcou de cabeça, o suficiente para deixar Mano irritado e ser expulso. Eu reclamei de um lance no primeiro tempo, quando o Renan saiu e deu um tapa na bola, que o estádio inteiro viu que ele interceptou a bola e a bola foi para a linha de fundo. E no segundo lance que reclamei do gol, e eu estava errado. Da mesma maneira como a arbitragem estava errada no primeiro lance, eu estava errado no segundo. É natural do jogo isso. O árbitro entendeu que eu deveria ser expulso, ele está ali para isso. Da mesma maneira como ele está ali para interpretar os lances. Reclamação que surtiu efeito com o time. O Corinthians parece ter acordado depois de estar perdendo no placar. Renato Augusto, pela terceira vez no jogo, tentou de fora da área. A bola bateu na defesa do Esmeraldino e Elias empatou. A Fiel delirou na Arena Corinthians. Lodeiro finalmente pôde estrear com a camisa do Timão. Vamos dizer que em grande estilo. Nessa cobrança de falta ele mandou uma bomba na cabeça de Luciano. É a virada corintiana. Ele queria mais e teve tempo de fazer mais 2. Não, você não ouviu errado. Mais 2. Matando o jogo. Corinthians 5, Goiás 2. Dá para escolher qual que você mais gostou? De todas. Na verdade, tinha muito tempo sem fazer gols.
gostei de todos, mas o segundo foi muito especial para mim. Foi a melhor partida do Corinthians no campeonato e por isso chegou aos 5 gols. Acho que é extremamente justo o que aconteceu aqui. O Corinthians foi amplamente superior ao Goiás durante os 90 minutos, concluiu 12 vezes no primeiro tempo e não concluiu bola sem qualidade. O Renan, já no primeiro tempo, havia feito 3 defesas muito boas, concluiu mais 13 vezes no segundo tempo, e isso é o dobro do que o Goiás concluiu no jogo. Infelizmente é isso, não conseguimos segurar nos momentos cruciais. Detalhes no jogo vão fazendo com que a coisa, às vezes, caminhe para um lado que a gente não espera. Então, a gente também criou mais situações de gol, mais situações que poderíamos ter feito gol, mas não podemos aqui mascarar uma atuação do Corinthians que foi melhor do que a nossa e mereceu a vitória. E para terminar em provocação, a Fiel aproveitou o verde do Goiás e não deixou barato a má fase do rival Palmeiras. Bem, meus amigos, boa noite. Olha, a partida entre Corinthians e Goiás teve 2 momentos distintos. No primeiro momento, o Corinthians sentiu muito a ausência de Petros na marcação do meio campo. E o Renato Augusto não é esse homem tão marcador quanto o Petros. E sentiu também a falta do Kleber, que tinha um entrosamento maior com o Gil. E jogou o menino Anderson Martins e não teve o mesmo entrosamento e também o mesmo ritmo de jogo que estava vindo com o Kleber e o Gil. Mas o que aconteceu? O Corinthians levou 2 gols e fez 5. Sabe por quê? Porque não teve medo de atacar. E sabe por que não teve medo de atacar? Porque santo juiz expulsou o Mano Menezes. O Mano Menezes saiu do banco, meu querido Flávio Prado, minha querida Michele, e o que aconteceu? O Elias conseguiu passar do meio campo para frente. E aí não teve jeito. Não teve jeito. O Corinthians fez 5, podia ter feito 7, podia ter feito 8. O Goiás não tem time para segurar o Corinthians. E muito pouco time no Brasil tem time para segurar o Corinthians quando o Corinthians vai para cima, com confiança. Essa que é a grande verdade. Falta um pouco de confiança ao ataque do Corinthians. Ontem essa confiança veio, porque não tinha ninguém para gritar, volta, volta, volta. E aí todo mundo foi, por tudo ou nada, e deu 5-2. Na cabeça, o melhor jogo do Corinthians, concordo com o Mano, mas porque ele não encheu a paciência da turma para jogar na defesa, Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O Goiás tem um belo treinador. Eu gosto do Drubski, ele criou alguns problemas para o Corinthians, mas depois acabou cedendo e o Corinthians ganhou bem, jogou uma bela partida. Luciano fez 3 gols e eu espero que ele tenha alguma regularidade, né? Esse menino começou bem e depois desapareceu. Ele não pode virar o novo Romarinho, aquele que vive do passado, do de vez em quando. Então vamos ver se esse moleque justifica. Ele começou fulminante e depois desapareceu. Então agora tem uma outra chance de mostrar que tem valor e que não é um jogador para de vez em quando. Jogador para de vez em quando não resolve, não ajuda nada. E outro detalhe importante, em 2 jogos, contra o Bahia e contra o Goiás, o Corinthians faturou 4 milhões de reais na arena, o que é uma maravilha. Não se faz futebol sem grana. E a torcida foi 4 milhões de reais em 2 jogos em casa, uma beleza, renda de time da Europa. Em 2 jogos? Em 2 jogos. Que contra beleza. o Bahia e esse jogo. Muito bom. O repórter Alexandre Silvestre se juntou a milhares de pessoas que, depois de mais um dia de trabalho, utilizam o metrô para voltar para casa. Só que o destino do nosso querido repórter foi diferente. Ele saiu daqui da TV Gazeta por volta das 5h30 da tarde e tentou chegar às 7h30 na Arena Corinthians. Será que ele conseguiu? O desafio hoje não é voltar do futebol de metrô, e sim ir para o futebol de metrô. Corinthians e Goiás se enfrentam às 7h30 da noite na Arena em Itaquera. Então eu vou simular a saída do trabalhador do emprego por volta das 6 horas, para ver se dá tempo de chegar lá no extremo leste da cidade, para ver a bola rolando. 6h03. Vai encarar?
estádio. Tô indo lá, vamos ver se dá pra chegar a tempo. É isso aí, vai Corinthians. 3-0. Estação Trianon, linha vermelha depois, até a Casa Alvinegra, lá em Itaquera. Bilhetinho aqui. Paciência até passar pela roleta. Conseguimos. Conseguimos. Pelo menos isso aqui deu certo, né? Hoje você não vai chegar. Talvez no intervalo? Olha. Não, antes do intervalo. Eu chego com o jogo já rolando no primeiro tempo. Você mora onde? Itaquera. Consegui seus passos, já cara. Já perdeu uns 20 minutos do jogo. É? Certeza? Em amarelo. Pra lá que nós vamos. República, aqui eu poderia seguir mais uma estação, descer na Luz e ir de trem. Mas eu sigo no metrô, vou baldear para a linha vermelha, destino Zona Leste. O jogo 7h30 é complicado para ir, às 10 horas é difícil para voltar? É mais ou menos isso, né? Mas faz parte, que é Corinthians. E aí, corintiano, como é que tá? Primeira vez? Primeira vez que você vai lá? Primeira vez também. E aí, como é que você tá se sentindo? Tô tranquilo, vai ser um bom jogo, bom jogo. Chiflar, seu porco! Falar você, seu trouxa! Aí bate o nervosismo, o estresse. Não sai daí não, fica aí! Não tem nada a ver com futebol, muito pelo contrário. É o dia a dia. Bem-vindo à Headline. Bom, agora é um tiro só até a porta da Arena Corinthians. Será? Faltam 23 minutos para a bola rolar no Itaquerão. Será que eu chego a tempo? Chega. Dá? Chega até lá, eu acho que vou chegar em cima da hora, certinho, né? Vai chegar lá, já tem seu lugar garantido já. E aí, corintiano? E aí? Vai dar certinho o tempo, será? Só vai nada. Pegar só o... Que horas são? 10 minutos. 7h15. É o senhor? Boa noite. Que é o palmeirense? É. Cuidado pra não cair aí, que o trem balança, hein, meu? É isso, vai cair na segunda. Como é que o senhor tá encarando essa experiência de... Conhecer o Itaquerão, tem que conhecer, né? Do rival? Tem que conhecer o Itaquerão, né? Aí, 7h28. Faltam ainda 2 estações, então eu vou ligar o radinho aqui. Porque o começo do jogo já era. Ô, corintiano, tá com pressa não, cara? Não, tô de pressa, velho. Tá atrasado já. E aí? Beleza? Beleza. Bom, já perdeu 6 minutos. Até entrar, mais uns 10. Fazer o quê, né? Ô, rapaz, o que é pior? O jogo às 7h30 ou às 10? Ah, 7h30, mano. 7h30 é pior. 7h30 é pior, velho. Por quê? Porque a gente tá chegando atrasado, todo mundo saindo de serviço, chegando atrasado no estádio, o jogo já começou e nós estamos aqui ainda, mano. Bom, saiu um gol, verdade. O locutor tá gritando, era gol. Gol do Goiás. Gol do Goiás, põe aqui, ó, pode ouvir, pode ouvir, pode ouvir. É gol do Goiás. Ah, nem vou mais. Olha lá, perdeu o gol do Goiás. Quem sabe vocês não vão ver a virada. Os outros dois. Bom, você perdeu o gol do Goiás. É, ainda bem que nós saímos pra fora, né? Agora que nós vamos empatar. Quase 15 do primeiro tempo e tem ainda uma pequena caminhada até a entrada da Arena Corinthians. Utilizou que transporte? Carro. Carro. Você mora onde? Osasco. Ixi. Eu tive que pegar uma carona com um amigo, rapaz, entrei numa fria, depois peguei o metrô, por isso que eu atrasei, meu. E aí, meu, veio como pra cá? Ah, daquele jeito, vim de avião. Ô, viemos de carro, irmão. Carro? Partiu de onde? Lá do Ipiranga, lá.
Bom, vai pegar só o segundo tempo, Só o segundo tempo mesmo, muito trânsito, irmão. De carro, de ônibus, de jegue, de trem, de vaca, de metrô, jogo 7h30 é complicado para quem trabalha, por exemplo, até às 6 horas. Eu levei de metrô aproximadamente 2 horas até a porta do estádio e muita gente que veio para cá perdeu o gol do Goiás e também não viu o empate do Timão. O Corinthians já tava perdendo já, velho. Oh, maravilha, vamos entrar 1-1 pelo menos, hein? Falou. Que o Corinthians fez mais um monte de gols depois, deu para fazer a festa desse povão, né? E no Mineirão... Ô, Michele, tá na cara que esse horário de 7h30 não dá, né? Não é adequado para os jogos do Corinthians, né? Não é. Tá na cara que não é. Então, depois à noite teve um jogo às 8h30 entre Cruzeiro e Grêmio. Eu não sei como é que está Belo Horizonte, mas não deve ser tão complicado o trânsito lá como aqui. Então, quer dizer que já, ou bota o jogo às 8h30, ou não põe às 7h30, põe às 10 mesmo, já que o metrô está meia hora aberto. Enfim, sei lá, precisa repensar esse negócio de horário para os jogos na Arena Corinthians. No Mineirão, a festa foi do líder Cruzeiro, que venceu o Grêmio de Felipão e abriu 5 pontos de vantagem de Internacional e Corinthians, que dividem a vice-liderança do Brasileirão. O gol da vitória cruzeirense sobre o Grêmio saiu no final do jogo aos 40 minutos do segundo tempo. O zagueiro Dedé avançou pela direita e cruzou bonito para Dagoberto cabecear no ângulo. Final no Mineirão, Cruzeiro líder 1, Grêmio 0. O Cruzeiro é pragmático, o Cruzeiro não falha. Ele está ganhando, os outros estão encostando, é bom encostar mesmo, porque o Cruzeiro não está falhando. Joga em Goiás, é jogo duro para o Cruzeiro, mas o time está ali, ó, está em cima. Parabéns ao Marcelo Oliveira, belo time esse do Cruzeiro. E vou dizer uma coisa para vocês, o Grêmio do Felipão não jogou mal, hein? O Felipão vai acertar esse time do Grêmio, vai acertar. Mas talvez não, lá daqui uns 5, 6 jogos, o Grêmio comece a se reencontrar com o Felipão, com aquela filosofia dele e tal. Mas ontem jogou melhor que o Cruzeiro. E o Cruzeiro o Grêmio merecia pelo menos um empate. E o Cruzeiro acabou fazendo 1-0, que nem o Flávio disse. Isso aí é sorte de quê? Sorte de campeão. Daqui a pouquinho nós vamos falar do clássico paulista da rodada entre São Paulo e Santos, que vai ser no domingão. Mas para aquecer, você pode responder a nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é: qual será o resultado do Sansão de domingo, Chico Langui? Olha, eu acho que vai dar São Paulo. São Paulo está numa fase melhor e o Santos provavelmente não tem a Robinho. E tem o quarteto mágico, né, o São Paulo, com Kaká, Ganso, Pato e Kardec. Mágico. Quarteto fantástico, é? Nossa Senhora. Estamos dizendo que é o quarteto fantástico. Coitado do quarteto. E Santos ou São Paulo? Da Santos. Não joga o Robinho, da Santos. Resultado sai no final do programa de hoje. Grand Prix de vôlei feminino, a seleção brasileira deu show na madrugada desta sexta-feira em Tóquio. Sem encontrar maiores dificuldades, as meninas atropelaram a Bélgica por 3-0, com parciais de 25-10, 25-12 e 25-12. O resultado deixa o Brasil a 2 vitórias da conquista do decacampeonato. Amanhã a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães enfrenta a Rússia, que venceu a Turquia por 3-2, e no domingo o confronto será contra o Japão, que ganhou da China por 3-0. Esse não fala, hein, Michele? O vôlei pode dar uma tropeçada ou outra contra a Turquia e tal, mas esse realmente é o esporte coletivo com o melhor aproveitamento no Brasil, Faz tempo, Faz tempo, masculino e feminino. E é bem organizado, diferentemente do futebol. O assunto agora é a seleção brasileira de ginástica artística. A equipe feminina está em Mississauga, no Canadá, se preparando para a fase classificatória do Pan-Americano, que vai acontecer em julho do ano que vem em Toronto. A equipe composta pelas atletas Daniela Hipólito, Isabelle Cruz, Julie Kim-Simon e Letícia Costa, Mariana Oliveira e Mariana Valentim segue cumprindo a última fase de preparação para a estreia no dia 29 de agosto. Já a equipe masculina realizou em São Caetano do Sul a última etapa antes do embarque, que vai acontecer no próximo domingo. Veja na reportagem de Caroline Zilberman. Ataduras minuciosamente colocadas para proteger as mãos mais valiosas da ginástica brasileira. Atenção redobrada com aqueles que prometem voar alto mundo afora. A semana em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, foi de muito treino para os ginastas que compõem o grupo da seleção brasileira.
Ao todo, 7 atletas foram convocados pelo bielorrusso Vladimir Vatkin para disputar o Campeonato Pan-Americano em Mississauga, no Canadá. O campeão olímpico e mundial nas argolas, Arthur Zanetti, o veterano Diego Hipólito e Sérgio Sasaki, 5º lugar no Mundial da Bélgica do ano passado, lideram um grupo que ainda conta com as promessas Caio Souza, Francisco Barreto, Lucas Bittencourt e Patrick Barbosa. A semana foi muito boa, a gente vê que tendo a seleção junto, a gente consegue ver, assim, pelo menos quando está descansando, que um faz um elemento, o outro quer fazer igual ou melhor. Então fica nessa disputa assim, que a gente sabe que tem. No calendário da ginástica artística, cada competição é muito importante. Neste domingo, a seleção masculina viaja para o Canadá, onde realiza o Pré-Pan, que além de ser uma etapa classificatória para os Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, é um último teste a ser realizado antes do Mundial na China, que acontece agora no final de setembro. Cada passo muito bem pensado rumo ao Rio de Janeiro em 2016. Recém-contratado pelo São Bernardo, Diego Hipólito agora tem tranquilidade para trabalhar e seguir em busca do sonho olímpico. Eu acho que eu vou ter muitos obstáculos, muitas dificuldades nesse caminho, nesse percurso que eu quero ser medalhista olímpico, e eu vou fazer de tudo para ser medalhista olímpico. Se tiverem quedas, eu vou cair muitas vezes e vou levantar muitas vezes com a cabeça erguida e partir para o meu obstáculo. Já Sérgio Sasaki, de apenas 22 anos, fez história ao ser o primeiro brasileiro a chegar na final do individual geral dos Jogos de Londres e, mesmo assim, está sem clube há mais de um ano. Tem muita coisa errada aí, né? Mas eu quero treinar, entendeu? Eu gosto de treinar, eu gosto de estar aqui treinando. E o que me interessa não é não ter um clube, é não ter um ginásio bom o suficiente para treinar, mas o resto eu quero ser feliz. Apesar de casos como o de Sérgio e de tantos outros atletas olímpicos, o cenário parece estar melhorando para a ginástica no Brasil. Agora a Confederação, em convênio com o Ministério dos Esportes, conseguiu 13 centros de treinamento, que é algo muito grandioso. A partir de agora eu acho que tem grandes possibilidades dos resultados melhorarem. Bom, quero aproveitar e mandar um beijão pro pai do Henrique, que é o famoso Pira, nosso editor aqui do Departamento de Esportes. O papai dele, senhor Narciso Pérez, de Botucatu, faz aniversário hoje. Parabéns, seu Narciso. Quero mandar um beijo também para o senhor Eduardo Alves, que é santista, pai da Juliana, que trabalha conosco, Juliana Tessarolo, e para a mamãe dela, Yara. Seu Eduardo, muito obrigada pelas flores. Um beijão para o senhor. E domingão tem Mesa Redonda Futebol Debate, hein, Flávio? É isso aí, vamos passar um recado. Muito bem, vamos para um rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho tem o capitão Lúcio cobrando reação no Palmeiras. As notícias do Corinthians e tudo sobre o Clássico Sansão. Destaque do final de semana do Campeonato Brasileiro. A gente já volta. Série B, veja quais são os confrontos da 18ª rodada da competição. Oeste e Boa Esporte se enfrentam hoje às 7h30 da noite em Amaros. No mesmo horário, América Mineiro e Ponte Preta jogam no Estádio Independência. Um pouco mais tarde, às 9h50, Icasa e Vasco duelam no Romeirão. Amanhã, Portuguesa e Ceará se enfrentam às 4h10 da tarde no Canindé. Também no sábado, no mesmo horário, Paraná e Bragantino jogam na Vila Capanema. Na Arena Pernambuco, também às 4h10, Náutico e América de Natal entram em confronto. Avaí e Santa Cruz se enfrentam no mesmo horário e data no Estádio da Ressacada. Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa jogam no Serra Dourada, fechando a rodada de sábado à tarde. Às 9h da noite de amanhã, Luverdense e Joinville jogam no Paço das Emas. Encerrando a 18ª rodada da Série B, ABC e Vila Nova se enfrentam também às 9h no Frasqueirão. Três jogos amanhã e 7 no domingo completam a 17ª rodada do Brasileirão. Confira onde e contra quem o seu time vai jogar. O Maracanã será o palco de Botafogo e Chapecoense amanhã às 6h30 da tarde. Também nesse horário, só que no Estádio Independência, o Atlético Mineiro recebe o Internacional. Fechando os jogos de sábado, o Palmeiras tenta espantar a crise ao receber o Curitiba também às 6h30 no Pacaembu. No domingo, Fluminense e Sport jogam às 4 da tarde no Maracanã.
O clássico São Paulo e Santos será também às 4 horas, só que no Morumbi. Vitória e Figueirense jogam no mesmo horário no Barradão. Na Arena Grêmio, os donos da casa recebem o embalado Corinthians às 4 horas. Criciúma e Flamengo jogam no mesmo horário no Heriberto Ilse. Atlético Paranaense e Bahia se enfrentam às 6h30 da tarde de domingo na Arena da Baixada. Fechando a 17ª rodada do Brasileiro da Série A, o líder Cruzeiro vai até o Serra Dourada enfrentar o Goiás também às 6h30. E o Palmeiras, hein? Ainda tem uma chance de passar o aniversário de 100 anos fora da zona de rebaixamento. Para isso, tem que vencer o Coritiba amanhã no Pacaembu e torcer contra as outras equipes perto da degola. Hoje o capitão Lúcio falou com a imprensa e intimou e alfinetou a equipe. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Não era com este centenário que o torcedor do Palmeiras sonhava. Há 4 dias de completar 100 anos, o Verdão é o lanterna do Campeonato Brasileiro e não sabe o que é vencer há 10 partidas. Na véspera do jogo contra o Coritiba, adversário direto na luta contra o rebaixamento, não houve no gramado da academia nenhum trabalho tático nem técnico. Os jogadores disputaram apenas um animado e descontraído rachão, que contrasta com a situação real vivida pelo clube. Última colocação do campeonato, você ficar alegre, tem que ir para o hospício, porque tá ficando louco. Capitão do time, Lúcio está de volta à equipe depois de cumprir suspensão automática na derrota por 2-1 para o Sport. Por isso, foi o escolhido para a entrevista coletiva. Na conversa com os jornalistas, o zagueiro não escondeu o sentimento pelo momento complicado vivido pelo Palmeiras. Não só eu, mas todos os jogadores têm que pedir desculpa, porque o papel que a gente está desempenhando nesses últimos jogos tem sido vergonhoso. Mas o torcedor palmeirense não quer saber de desculpas. Cair pela 3ª vez na história seria vergonhoso demais no ano do centenário. O Botafogo, primeiro time fora da zona de rebaixamento, está apenas 2 pontos na frente do Verdão. Portanto, se vencer o Coritiba e os outros resultados ajudarem, o Palmeiras pode passar o aniversário fora da zona de rebaixamento. Mas para isso, segundo Lúcio, é preciso uma mudança de postura de todo o elenco. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de caráter, um pouco mais de dedicação, todos dentro de campo. Eu acho que futebol é coletivo, não adianta só metade do time correr, outra metade não. Todo jogador tem que primeiro ter vergonha dessa situação e depois cada um fazer sua autoanálise, fazer o que é de praxe, olhar e saber o que está fazendo de bom, o que está fazendo de ruim, o que pode melhorar para ajudar o time a sair dessa situação. O capitão parece estar cansado e não sabe exatamente como motivar os companheiros para fazer o Palmeiras reagir no Campeonato Brasileiro. Vem uma outra questão, né? A questão de quem quer lidar com isso, quem quer aceitar, né, essa motivação e quem quer aceitar uma mudança, quem quer receber bons conselhos, quem quer receber palavra de motivação e quem quer se dedicar, né? Porque não adianta 1001 palavras se na cabeça de alguns jogadores entra de um lado e sai do outro. Vencer sábado não só vai fazer o time respirar na luta para não cair, mas vai garantir também a permanência do comandante. Apesar de ter dito depois da derrota para o Sport que não deixaria o Palmeiras, Ricardo Gareca surpreendeu. Em entrevista a uma rádio argentina, ele disse que o limite dele é apenas mais um resultado negativo, dando a entender que pode deixar o comando do Palmeiras em caso de derrota para o Coritiba. Não tive acesso a essa entrevista dele, mas é claro que não só jogadores, mas principalmente treinador vive de resultado. Então é uma decisão muito dele, isso a gente deixa bem claro. Futebol brasileiro, a gente já sabia de muito antes que a cobrança é muito grande, os resultados são para ontem, então isso é uma decisão muito dele, de quem está no comando, da diretoria poder decidir. Meus amigos, é assim, eu tenho uma forma de pensar que boca fechada não entra mosca.
Crise é uma coisa que tem que ser resolvida entre quatro paredes, entre a diretoria e jogadores e clube. Não adianta você expor uma ferida, você tem que cuidar e, se possível, o máximo possível, esconder a ferida. Porque o adversário, quando tiver contra você, ele vai pisar exatamente ali onde você está mostrando a ferida. E está claro que o elenco do Palmeiras está rachado. Essa é a grande verdade. E se eu fosse o Lúcio, eu não teria dado essas declarações que ele deu. Eu não teria dado. Teria ficado na minha, teria ficado quieto e deixado para falar dentro do vestiário. Dentro do vestiário. Mas rola uma história que já saiu até porrada entre o Lúcio e outros jogadores. O Wesley, parece que foi a briga com o Wesley. Então, enfim, o Wesley, que já estaria até no São Paulo na próxima temporada, né, no final do Campeonato Brasileiro. Então, até isso tem lá dentro. Então, eu não sei com quem ele quis afetar ou quem ele quis tocar, mas, enfim, se eu fosse ele, zíper na boca. Isso que é complicado, né, Flávio? Porque a gente não sabe de quem ele está falando e aí fica todo mundo meio que... Palmeiras tem 18 milhões de torcedores e o mínimo que os caras têm que fazer é ter vergonha na cara e honrar a camisa que usam. E ganham bem. Mesmo com a política do Palmeiras de produtividade, os caras ainda são privilegiados perto do que se ganha aqui no Brasil. Se tiver realmente e os sintomas são esses, o Chico tem razão, se tiver essa coisa rachada, os caras estiverem olhando do lado deles, em detrimento do Palmeiras, do todo, é um bando de canalhas, um bando de cafajestes. Porque realmente, uma coisa é você ser ruim, ser fraco como jogador de futebol. Isso pode acontecer e aí talvez não devesse estar jogando no Palmeiras. Agora, ser mau caráter, tirar o pé, como motivar? Motivar o quê? O cara usa a camisa do Palmeiras. Normalmente um cara que ninguém saberia nem quem é, passaria a vida inteira sem nada. Nível intelectual desse tamanho. Usa a camisa do Palmeiras, seja um cara grandioso, um cara de respeitabilidade, um cara de reverência, precisa de motivação. Motivação maior do que essa, o cara nunca mais... A maioria desses caras está vivendo o maior momento da vida deles. A vida deles inteira, onde eu fui jogador do Palmeiras. Então esses caras têm que ter vergonha na cara e honrar a camisa que eles vestem, além do salário que ganham. Se tiver acontecendo isso, são cafajestes, não merece o menor respeito. Depois, quando o bicho pega, os caras acham ruim. Eu espero que isso seja resolvido, como disse o Chico, internamente, mas mais do que isso, que ganhem, porque o Palmeiras tem 18 milhões de torcedores que estão sendo gozados, debochados, e os caras metendo a grana deles no bolso. Espero que seja só uma coisa, sabe, de tentar e tal. Se tiver realmente rachando e cada um puxando para um lado, são uns cafajestes. Cafajestes não merecem respeito. Mas você acha que ele fez mal de falar em público? Eu acho que ele deve ter os seus motivos para falar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu fico preocupado se esse cara estivesse rachando. Esses caras, todos eles, não têm a menor importância individualmente. A importância deles passa pelo sobrenome que eles têm. Fulano de tal jogador do Palmeiras. No momento que eles deixarem de ser jogador do Palmeiras, eles vão voltar para a mediocridade deles. Então, eles que respeitem a camisa que usam. Voltamos a falar do Corinthians, que depois da importante vitória de ontem diante do Goiás por 5-2, começa a se preparar para enfrentar o Grêmio no domingo em Porto Alegre. E Osmar Garrafa está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a reapresentação dos jogadores do Timão. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. E bem diferente do que nós mostramos há pouco na reportagem do Palmeiras, no Corinthians tudo é tranquilidade. Do lado de lá da Marginal, do lado de lá da cidade, clima agitado no Palmeiras, aqui clima de muita tranquilidade. Até porque o Corinthians venceu o Goiás, foi um jogo difícil, mas venceu bem por 5-2. Teve, claro, algumas dificuldades na partida e com a vitória de ontem o Corinthians permanece na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, só que com a vitória do Cruzeiro frente ao Grêmio, o Corinthians ainda fica 5 pontos atrás do líder. Hoje à tarde aconteceu a reapresentação, uma movimentação muito leve para os jogadores que não atuaram os 90 minutos. Os titulares ficaram no departamento integrado e ao término deste trabalho, o Anderson Martins, que foi o estreante ontem com a saída do Kleber para o futebol alemão, ele concedeu entrevista coletiva e falou, apesar da preocupação do Corinthians ter a melhor defesa do campeonato e ontem ter sofrido 2 gols, ele fala da sua estreia, que foi com vitória ontem contra o Goiás. Vamos acompanhar. Tinha muito tempo que eu não vivia essa experiência, né? Fiquei muito feliz de poder estar retornando jogar aqui no futebol brasileiro e principalmente por estar jogando no maior clube do país, né? Que é o Corinthians, e ver aquela torcida gritando, mesmo quando nós tomamos o gol, eles nos incentivaram até o final, acreditaram que nós poderíamos conquistar a vitória. Acho que o fator importante ontem foi o apoio deles, né? E a gente sabe que
que dentro da arena ali, quando a torcida nos incentiva, nos apoia, a gente tira forças, né? Às vezes da onde não tem, e consegue superar. E foi o que aconteceu ontem. A gente sabe que não foi um jogo fácil, a equipe do Goiás criou bastante problemas para a gente, principalmente no primeiro tempo. Mas graças a Deus a equipe conseguiu superar, a gente conseguiu acertar ali dentro do jogo. A equipe conseguiu fazer os gols, né, que era necessário, e graças a Deus conseguimos uma bela vitória que nos dá a condição aí de continuar lutando pelo título. Tá certo. Tá aí, portanto, o Anderson Martins falando da expectativa aí de brigar pelo título, até porque estamos ainda no primeiro turno, né? Restam todo um segundo turno e este finalzinho de primeiro turno, o Corinthians vivo na briga. Enfrenta o Grêmio. O Corinthians enfrenta o Grêmio domingo em Porto Alegre. Será o primeiro encontro da história entre Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari. Vale lembrar que o Filipão substituiu Mano Menezes na seleção brasileira. Ontem, ainda na Arena Corinthians, o Mano disse que não vê nenhum tipo de problema, salvo alguma coisa nos próximos dias. Ele cumprimenta normalmente o técnico Luiz Felipe Scolari. O time para domingo, Michele, duas dúvidas. O Petros está sob efeito suspensivo, mas o Mano Menezes entende que o Renato Augusto está com a cabeça melhor. O Petros ainda talvez tenha que aguardar uma nova oportunidade para retornar ao time e não será surpresa se o Renato Augusto for mantido no meio-campo. Na zaga, obviamente, o Anderson Martins está mantido, né? Ele é o novo titular. E lá no ataque nós temos uma outra dúvida. O Luciano ontem entrou, comeu a bola, fez 3 gols. O Mano deu um puxão de orelhas nele, porque ele, depois daquele início bom no Campeonato Paulista, teve uma queda repentina e agora ele parece que retomou o bom momento e por isso pode ficar com a vaga de Romero. A definição do time acontece no treinamento de amanhã pela manhã, treino fechado e depois viagem para Porto Alegre. Sobre Fábio Santos, o jogador chegou a um acordo com a diretoria corintiana, falta apenas assinar o contrato, mas já tem o contrato apalavrado, vai renovar até o final da temporada 2015. Nilmar, até o dia de hoje, nenhuma novidade, nenhuma grande evolução, mas as partes continuam conversando e a possibilidade do Nilmar, que jogava, aliás, no Alfaíche, junto com o Anderson Martins, jogar aqui no Corinthians, ela é muito grande, porque faltam ainda detalhes, a negociação não está encerrada e hoje tivemos um novo capítulo. Eu diria que o Neymar tem 60%, 70% de chance de retornar ao Corinthians. E para a zaga, o Corinthians corre atrás de um zagueiro, e ontem o Felipe Esboril trazia a informação do Wilson, aquele ex-jogador do Palmeiras que está se recuperando de lesão aqui no departamento integrado, é um jogador de 25 anos, poderia ser reforço, poderá até acertar com o Corinthians, mas no dia de hoje, Michele, surgiu um novo nome, André Dias, ex-São Paulo, que estava na Lazio da Itália, o jogador tem 35 anos, está liberado do futebol italiano e é um nome que surge com força aqui para reforçar o Corinthians que corre atrás de um zagueiro com a saída do Kleber, Michele. Tá certo, Osmar Garrafa, muito obrigada por todas as informações. E agora a gente vai falar do domingo, que tem clássico Sansão no Brasileirão. São Paulo e Santos se enfrentam no Morumbi às 4 da tarde. O tricolor, que conseguiu uma importante vitória na última rodada por 1-0 diante do Inter no Beira-Rio, quer vencer para continuar no G4. Já o Peixe, 7º colocado, ganhou do Atlético Paranaense na Vila Belmiro por 2-0 e precisa de um resultado positivo para ficar mais perto da zona de classificação para a Libertadores. E o repórter Adriano Dolfi esteve no CT Pelé acompanhando mais um treino do Alvinegro praiano. O técnico Oswaldo de Oliveira não é de fazer mistério na hora de definir a equipe, mas foi um dia com poucas pistas a respeito do time para o clássico com o São Paulo. Os titulares fizeram apenas uma leve atividade física. A boa notícia foi o retorno do atacante Gabriel, após passagem pela seleção sub-20. Eu vou ver a situação dele, como é que vai ficar. Ele é um jogador que já atuou e pode atuar fazendo uma função diferente dentro da forma que o Santos joga. E a minha expectativa é usá-lo numa dessas funções, não necessariamente na de 9, como a gente tem falado tanto ultimamente. E o retorno de Gabigol pode embolar ainda mais a briga por uma vaga no ataque do Santos. Thiago Ribeiro, Leandro Damião e a possibilidade de Robinho sair jogando. Ele realiza tratamento intensivo em 3 períodos para curar um edema na coxa. Porque não houve rompimento do tecido muscular, entendeu? Então ele tem um edema e isso pode ser recobrado rapidamente.
ou não, entendeu? Só que ele está com uma dedicação absurda. Se ele se recuperar e tiver condições, se houver algum risco, é claro que ele não vai jogar. O treinador descarta alterar a forma do time jogar e marcação individual em atletas como Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato e Allan Kardec. E Kaká, Oswaldo conhece muito bem. Trabalharam em 2002 no Tricolor, na campanha do Brasileirão em que foram eliminados, coincidentemente, pelo Santos de Robinho. Que era muito bom ter acompanhado o desenvolvimento dele naquela fase brilhante que ele teve. E altos e baixos todo mundo tem, né? Então, eu vejo hoje o Kaká um outro jogador, muito mais experiente, com toda a bagagem que ele arquivou jogando lá na Europa. E sempre um jogador de muita qualidade, né? É isso que eu prefiro lembrar. E o São Paulo, aliás, não vence o Santos desde junho de 2012. O último confronto foi um empate xoxo sem gols no Morumbi. Mas com a expectativa e a promessa de tantos astros em campo, o jogo de domingo deve ser totalmente diferente. São Paulo evoluiu muito daquela época para cá, né? Mas eu acho que o Santos também evoluiu. Então eu acho que vai ser um jogo assim, com algumas figuras diferentes, mas um jogo com muitos atrativos e com o anúncio de ser uma grande partida. O São Paulo quer aproveitar a boa sequência de 3 vitórias consecutivas na competição para vencer mais um jogo e continuar na luta pelo título do Brasileirão. Confira as informações do Tricolor com Alexandre Silvestre. Muricy faz mistério. O que aconteceu com o seu dedo aí? Você machucou a unha? Interessa. Ganhei 1-0, hein? Acabou o jogo também, fosse 47, viu? Acabou. O dedinho da mão do treinador requer cuidados, assim como o músculo da coxa do atacante Luiz Fabiano, que não joga faz 2 meses. Encarar a abstinência de futebol só com trabalhos físicos junto aos cones não é mole. Essa é a pior situação. Quem já jogou e a gente mesmo que agora já não joga mais, mas de vez em quando a gente fica machucado, não dá nem pra gente brincar numa pelada, a gente já fica injuriado. Imagina um profissional que vive disso e precisa estar dentro do campo. Já o lateral direito Douglas está liberado. Recuperou-se de dores musculares e, enquanto aguarda o desfecho da negociação com o Barcelona, pode participar do clássico contra o Santos, domingo, no Morumbi. O jogador é do São Paulo. Quando ele estiver aí, se ele tiver condições de jogo, põe para jogar. Não tem esse negócio de segurar. Mistério quanto ao dedo. E nem tanto mistério assim sobre a escalação. A única mudança deve ser a volta do volante Souza, que cumpriu suspensão no lugar de Hudson. Muricy também acha que em time que está ganhando, não se mexe. Quando o time está no caminho certo, não adianta a gente, sempre falei isso, não adianta até começar a querer se meter muito, porque em vez de ajudar, vai atrapalhar. O técnico tem que se meter no time quando o time não está bem, para procurar soluções, né? 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, as 2 últimas fora de casa, contra Palmeiras no Pacaembu e Internacional no Beira-Rio, levaram o São Paulo ao G4. Trouxeram equilíbrio ao time e refresco ao professor. Refresco, mais ou menos. Futebol brasileiro é difícil a gente tá falando de todos os times, a não ser o Cruzeiro, que é o mais regular de todos, é o melhor time. E não é só o nosso time, vários times, hora joga bem, hora não joga bem, é meio esquisito esse campeonato aqui. Essa próxima rodada pode ser positiva para o São Paulo, que recebe o Santos. É que os concorrentes diretos, que estão acima dele na tabela, Cruzeiro, Inter e Corinthians, atuam fora de casa. E, de repente, o Tricolor bate vice-líder do Brasileirão domingo à noite. Mas, para isso, de tarde, precisa vencer o Peixe. Apesar que é um clássico, tem muita dificuldade, mas a gente tem que jogar igual dentro de casa. E com certeza, como esse campeonato também se ganha fora de casa,
a gente tem chance realmente de encostar bem. Treinador que aperta, mas que quando é apertado com jeitinho também cede. No final da coletiva, afastando-se do microfone, ele revela para mim que machucou o dedinho da mão ao socar a cobertura do banco de reservas do Morumbi no gol sofrido pelo São Paulo diante do Vitória há 3 rodadas. Os outros 9 dedos estão prontos, inteiros, para domingo. Bom, o que o Cruzeiro tem, que a gente destacou aqui, é exatamente regularidade. É isso que a gente cobra, tanto do São Paulo como do Santos. Os dois foram muito bem no meio de semana. A vitória do São Paulo no Rio Grande do Sul foi uma grande vitória. O time jogou bem, gostei demais dos volantes, do Denilson e do Hudson. O Santos, da mesma forma, ganhou bem do Atlético Paranaense. Depois que o Robinho saiu, o time fez 2 gols e ganhou. Portanto, são 2 equipes que vêm com bons resultados. O São Paulo, no Rio Grande do Sul, esperou e contra-atacou. Agora ele tem que sair para o jogo. O Santos, que atacou, agora tem um contra-ataque à disposição. Deve dar um jogo bem interessante. Muito difícil imaginar-se aí quem leva mais vantagem. Chico. Você falou bem, mas eu estou apostando no São Paulo porque eu acho que esses 4 jogadores se deram muito bem, se entrosam bem, que é o Kaká, o Ganso, o Allan Kardec e o Pato. Os 4 estão se entendendo. A bola passa do meio campo e todo mundo sabe o que fazer com ela. Acabou aquela correria de Osvaldo dando trombada em Beck, Luiz Fabiano tentando fazer gol de cabeça, chutando de qualquer jeito. Não tem mais isso no São Paulo. Prevalece o toque de bola. E eu acho legal a posição que o Kaká está colocado, como uma espécie de pivô, né? Agora, o Santos, sem o Robinho, evidentemente, vai ficar mais fácil para o Thiago. Ele ainda pode jogar, Ele pode jogar, mas vai ficar fácil para o Thiago Ribeiro jogar. Porque o que está acontecendo com o Thiago Ribeiro? Cai muito em produção. O Robinho joga em cima dele, joga no mesmo lugar. Pode jogar o Gabigol também. Pode jogar o Gabigol. A volta da seleção. E aí, o Santos está dando... É o seguinte, o Santos está jogando, mas não está ganhando. É difícil ganhar, mas está jogando bem. E o São Paulo começa a jogar bem. Então, são 2 times em ascensão. Vai ser um jogaço de bola. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Que vai dar Santos ou São Paulo? São Paulo, 58% dos votos. Gazeta Esportiva desta sexta-feira fica por aqui. Domingo às 9h30 da noite tem mesa redonda, nós estaremos lá juntos. E agora eu te convido para estar no Jornal da Gazeta, assistir o Jornal da Gazeta. Eu estarei lá falando sobre esportes com a Estela Gontijo. Boa noite, tchau. Tchau. Um abraço, até domingo, 9h30 da noite no Mesa Redonda. Imperdível, hein?